que Ele é digno de toda honra, todo louvor e toda exaltação para Ele. E que nesta noite estou aqui para falar do Seu nome, porque sem Ele eu não estaria aqui, sem a Sua palavra eu não estaria aqui, sem a Sua presença nem estaria vivo. Então eu digo à igreja, adore o nome dEle, quando você tem vida, tem força, porque Ele é merecedor de toda honra e todo louvor. Para não ficar minhas palavras, eu serei bastante rápido. Deixarei aqui em João, capítulo 1, no versículo 29, versículo 30, e depois, no mesmo capítulo, o versículo 45 e o 46. E o primeiro e o 29 diz o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a qual eu disse: após mim vem o homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E o 45 e o 46 diz o seguinte: e Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe: vem e vê. Aleluia. Quando lemos o livro de João, vemos que ele é bastante, já no começo do capítulo, versículo 1, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui João mostra que Jesus, desde o princípio, estava com Deus, mas ele era Deus e era o Filho de Deus. João já afirma que Jesus veio como forma humana para nos salvar, mas também era Deus, porque ele tinha o poder de nos libertar do pecado, e somente ele era o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai. Então João já começa dizendo que Jesus é a única solução para os nossos problemas, e somente ele tem a vida eterna. Aleluia. E ele ressalta também todo o seu livro, como diz João Batista: eis o Cordeiro, aleluia, que veio tirar o pecado do mundo. Somente veio ele, a salvação, como uma forma humana, um sacrifício perfeito para nos livrar do pecado. Não porque somos bons, não porque somos perfeitos, mas por causa do seu amor, que desde o começo da eternidade, desde o começo do mundo, ele nos amou primeiro, para nos dar esse amor, para nos amar a ele. Aleluia. Foi um sacrifício perfeito, foi um plano perfeito da salvação. E quem fez isso? Deus. E Jesus, pela sua misericórdia, aceitou, mesmo não merecendo, nos salvar das garras do pecado. Mas ele nos deu, aleluia, o livre-arbítrio para escolher. E nessa noite ele quer de nós que escolhemos aquele que pode nos salvar, ele, Jesus Cristo. Aleluia. E como João Batista fala aqui: este é aquele do qual eu disse: após mim veio um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Como eu já falei, João, o escritor João não é o mesmo João Batista, mas sim o seu discípulo. Mas também existe uma voz que clama no deserto, como disse o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 3. Uma voz que clama no deserto, para direitar os caminhos, para mostrar que o Messias chegou para nos salvar. Aleluia. No entanto, alguns judeus esperavam vir um Messias, porque vindo no cavalo, vindo como príncipe, para libertar o povo. Mas Jesus veio de uma forma mais humilde. Ele veio de um lugar chamado Nazaré, onde ninguém dava valor, onde ninguém esperava nada. Como disse aqui Natanael, Filipe chegou e disse: olha, tem um homem aí que veio para nos salvar, como diz as Escrituras. Ele veio ali, ó, aquele que foi dito, o Messias. Mas ninguém acreditou. Aí Natanael: vem alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe disse: vem a ver, porque dele vem a água de vida eterna. Se você bebe e nunca terá sede, porque vem dele e vem a vida, e a morte não chega perto. A morte bate na porta da vida eterna, e vem dele a porta aberta, que ninguém fecha, nem Satanás, nem os demônios podem fechar a porta
da igreja do Papai Céu. Amém. Sou muito grato a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui na casa dele, mais um sal. E Deus colocou no meu coração que eu quero deixar uma passagem aqui para vocês. Acredito que muitos irmãos já conhecem. Está em Josué, capítulo 1, e 9, que diz: Não te mandei eu, esforça e tem bom ânimo, não pare, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que tu andes. Amém, irmão? Agradeço a oportunidade. Glória a Jesus. Glória a Deus, irmã Joelma. Oportunidade, Deus também. Nosso segundo dirigente também traz uma salvação aqui. Nosso irmão Matheus. Saúdo a todos mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Para mim, então, teve muita alegria poder estar com os irmãos e poder estar participando de mais uma missão da palavra. Seria em breve também, estarei aqui para a organização da igreja em Salmos, capítulo 73, do versículo 23 ao 26. Todavia estou contigo, tu me seguraste pela mão direita, e hás com teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem eu tenho no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a minha fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Meus amados irmãos, essa passagem é bastante conhecida, pois o salmista Asaf fala em questão sobre questionamentos. Por muitas vezes na nossa vida nós fazemos, pois vemos o ímpio prosperar e nós não. Então, certas vezes ele se questionou a Deus porque o ímpio prospera e o crente não. Pois sabemos das dificuldades da nossa vida, mas temos que lembrar, em meio às diversidades da vida, nós temos um Deus que há de
de nos ajudar. Ele está com sua mão, foi dito, segurando pela mão direita, independente da injustiça que esteja acontecendo na nossa vida, porque temos que confiar nele, depositar toda a nossa confiança, não se questionar, não se perguntar por que o ímpio prospera e nós não, pois sabemos que a vida do ímpio, nós sabemos qual vai ser o seu fim, vai ser a morte, se ele não aceitar o caminho que é Jesus. Nós sabemos que em meio à adversidade que vem acontecendo na nossa vida, mas continue, não pare, não desista, confie, entregue a Ele a sua vida, o seu caminho, pois Ele é fiel para cumprir e vai prometer tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Toda o Madalme, toda a juventude, louvando, adorando e enaltecendo o nome de Jesus.